Alô, meus irmãos, de todo o Brasil, você aí do Nordeste, do Sul, do Leste, Oeste, onde você estiver, até fora do Brasil, vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu tenho uma palavra para você e te agradeço pelos novos inscritos, te agradeço por você estar curtindo, ouvindo essa mensagem, aprendendo comigo, deixando de acreditar nesse sistema religioso que vem enganando o povo há muito e muito tempo, desde que Martim Lutero saiu de dentro do catolicismo e abriu esse movimento chamado protestante até o dia de hoje. Saiu de um erro, entrou no outro erro. Então o Roberto Carlos tem uma música que diz que um erro não conserta outro erro. Se a Igreja Católica era uma igreja errada, Martim Lutero saiu lá de dentro e permaneceu pior do que estava. Porque antes ele era um padre, aprendeu ali a teologia e ensinava. Ele saiu lá de dentro e continuou no engano, e todos que vieram através dele seguiu a mesma linhagem. Mas hoje nós que somos da graça estamos desfazendo essa montagem, esse ninho, esse enrosco que a religião fez, esse embaraço. Nós estamos tentando desembaraçar para que você abra o seu entendimento, a sua mente e passa a entender que não é da forma que os homens te ensinam, mas é do jeito que Deus colocou no nosso coração por intermédio do apóstolo São Paulo. E a mensagem que eu tenho é essa. O título é esse. Deus. Nós sabemos que Deus é soberano. Deus está acima de todas as coisas. Nada passa despercebido diante de Deus. Deus, Ele é tudo na nossa vida. E o título da mensagem que eu tenho para nós é sobre o poder e a virtude do nosso Deus. Deus está acima de todas as coisas e nada passa despercebido, como ele disse no capítulo 16, no capítulo 18, versículo 14, para Abraão, alguma coisa difícil para mim. Então o título da mensagem é essa: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle do céu, Deus controla a terra, Deus controla a água, tanto do mar como do rio, Deus controla o vento, controla sol, luas, estrelas, Deus controla os peixes, os pássaros, os animais, Deus controla até mesmo os insetos, tudo é controlado por Deus. E Deus controla também o homem. Deus controla, Deus está no controle de tudo. Deus não abandonou este mundo, Deus não fez esse mundo e virou as costas para este mundo e viveu somente naquele tempo de Moisés, até ali, na vida dos apóstolos, e abandonou, não. Hebreus 13:8, ele é o mesmo de ontem, de hoje, e é Deus eternamente. Nós vemos que Deus, quando ali encontramos aquela passagem de Malaquias, no capítulo 3, que é o prato preferido desses pastores, trazei o dízimo na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim.
que eu repreenderei, abrirei a janela do céu e derramarei bênção, chuva, é chuva, e repreenderei o devorador. O devorador, é o cortador, migrador, destruidor, devorador. Não, é o gafanhoto. Então ele repreende quem é que enviou os gafanhotos para comer toda a plantação do Egito. Não foi Deus. E depois o próprio Deus não fez um vento soprar fortemente e levou todos os gafanhotos embora? A praga da rã, não foi Deus quem ordenou e trouxe as rãs para o Egito? E não foi o mesmo Deus que retirou todas as rãs e fez elas retornar, voltar para o Egito, para o rio Nilo? Todas as coisas estão no controle de Deus. Deus controla todas as coisas, desde o primeiro casal, lá no Jardim do Éden. Quando Deus colocou aquele casal, Deus disse, todo fruto comerei, mas desse não. Aí você me diz, irmão Deus, mas Deus não sabia que Adão sabia. Deus sabia. Mas por que Deus não tirou aquela árvore, aquele fruto do jardim? Se Deus sabia. Não, porque Deus deu livre-arbítrio para o homem. O homem está livre para fazer o que ele quiser. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que tudo é lícito ao homem fazer. Então Deus deixou o livre-arbítrio para nós que determinamos. Então Deus deixou, mas Deus sabia. Quando Deus chamou Adão, depois deles ter pecado, através daquele fruto, que a turma diz que foi cobra, não tem nada a ver com cobra. Cobra não entra nesse negócio. Isso é uma invenção que criaram. Ali foi o próprio Adão, a imaginação de Adão com Eva, a curiosidade do homem, o que o homem é capaz de fazer, o que o homem é capaz de imaginar. Aquilo ali foi o próprio casal. Não tem nada de cobra, cobra não fala. Cobra, eu não sei como as pessoas podem acreditar nessas coisas. Irmão, mas tudo que está na Bíblia eu acredito. Tudo que está na Bíblia eu acredito, irmão. Porque a Bíblia... Não, meu irmão. Esse livro foi escrito por homem. Foi um homem que escreveu esse livro. As Escrituras Sagradas, que foi escrito pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos patriarcas. Naquele tempo, tinha os escribas que escrevia tudo o que acontecia em Israel. Era uma coisa. Mas esse livro foi escrito pelo padre Jerônimo. Ele começou a escrever no ano 374. No ano de 382 ele terminou. Chamada Vulgata, a Bíblia Vulgata. Ele terminou. E aqui dentro, muitas coisas estão acrescentadas. E muitas coisas foram tiradas. Então, meu irmão, você que fica aí, irmão, mas se está na Bíblia, eu acredito que a cobra falou. Foi a cobra que enganou. Foi a mula que falou. Ei, papai, irmão, para com essas coisas, irmão. Nós não podemos olhar nesse livro de uma forma literal. Tá? Mas voltando para aquilo que eu estava dizendo, que tudo está no controle de Deus. Deus sabia que Caim ia tirar a vida de Abel. Por que Deus não impediu? Deus podia ter impedido. Mas Deus deu para o homem o livre-arbítrio. O homem faz tudo que está fora, até fora do seu alcance, o homem procura fazer. Por isso que quando nós, que somos da graça, tentamos explicar que o próprio diabo é o próprio ser humano. Você quer pior do que o ser humano? Tem um irmão aqui, eu só quero dizer aqui, eu vou pegar uma carona, de um irmão que é da graça, não vou dizer o nome dele. Ele disse que um dia ele gritou com a esposa dele. E ele era pastor.
E a esposa começou a chorar e ele ficou sentido com aquilo. Aí ele veio pedir perdão para ela. E falou assim, isso foi o diabo. Foi o diabo mesmo. Então vamos orar. Ele abraçou com ela e os dois fizeram ali uma oração, expulsando o diabo da casa deles, que aquilo foi uma ação do diabo. Depois de alguns tempos passados, alguns anos se passaram, ele conheceu a graça. E quando ele conheceu a graça, ele passou a entender que o diabo é o próprio ser humano. E aí ele diz que novamente, dentro do carro, ele diz que tornou gritar com a mulher. Quando ele gritou, ela olhou para ele e falou, e agora? E agora, como você me responde? Naquele tempo que nós estávamos no sistema, era o diabo, e agora? Ela falou assim, o diabo somos nós mesmos. O diabo é a nossa própria carne. Então os crentes evangélicos têm esse costume de tudo jogar em cima do diabo. Mas o próprio Jesus disse, preste bem atenção, no capítulo 6, e o versículo 70 de João, Jesus disse, eu não escolhi 12 apóstolos, mas um desses 12 é o ou é um diabo? É um. Ele não disse que era o diabo, era um diabo. Porque o diabo, o que o ser humano é capaz de fazer, você vê tanta barbaridade que faz a pessoa. O homem faz coisa que nem mesmo ele é capaz de saber depois que passa. Ele fala, meu Deus, mas por que eu fui fazer isso? Aonde eu cheguei? Como já aconteceu comigo, talvez já aconteceu com você. Esse nervosismo seu, essa coisa, você se deixa se alterar e você é capaz, não tem pessoas que chegam a tirar a sua própria vida. E depois ele fala assim, o diabo era ele mesmo. Se deixa se levar tanto, se penetra tanto na sua mente, que ele acha que ele deve exterminar com a sua vida. Matar sua família, estrupa criança, queima filho, faz coisa de barbaridade. Quem que é isso? É um ser que anda fazendo isso? Não. É a própria carne do homem. Mas voltando para aquilo que eu estava dizendo. Então, Deus está no controle de tudo. Todas as coisas Deus sabe. Não pensa que quando Deus, terminando a mensagem, eu quero deixar duas coisas bem claras. Quando Davi foi estar com o gigante Golias, Deus estava naquele negócio. Deus sabia e Deus estava ali. Eu acredito que na ponte, o rosto de Golias era coberto, como os capacetes de moto, eles abrem aquela viseira e descem. Então eu acredito que naquele momento que ele foi enfrentar o Davi, por ele ser ainda um jovenzinho, um adolescente, ele talvez estava erguido, porque não ia estar de rosto, se era todo revestido de bronze o seu corpo, armadura, ele não ia estar com o seu rosto desprotegido, mas ele deve ter abrido. Naquele momento, Deus guiou aquela pedra e tocou na ponte de Golias. E agora olhando, quando Davi ataca ali aquele casal Betseba, foi a vontade de Deus? Deus estava nesse negócio? Não. Não foi a vontade de Deus. Deus não estava nesse negócio. Mas por que que Deus permitiu? Porque quando Davi lutou com o gigante Golias, Davi era um homem humilde. Ele era pastor de ovelha, cuidava da ovelha do seu pai. Quando ele toca e pega Betseba e mata o seu marido, ele era rei. Então o poder tinha subido na cabeça de Davi. Eu posso fazer o que eu quiser. Então foi por isso que Deus deixou. Deus não o impediu. Então alguém fala assim, mas espera um pouquinho. Se Deus controla tudo, por que Deus não controlou isso? Porque Deus não quis. Deus deixou que ele caísse para que depois Deus pegasse nas duas orelhas dele e chacoalhasse. Davi, olha, é aqui, Davi. Não foi uma nem duas vezes, não. Várias vezes Davi caiu em contradição.
Então, meu irmão, Deus está no controle da minha vida, da sua vida. Muitas coisas que nós queremos fazer, nós não fazemos porque Deus não permite. Deus está controlando, controla a minha vida, controla a sua vida. E a nossa vida é controlada por Deus. Isso é, se você tem o Espírito de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 9, quem tem o Espírito de Deus, esse é de Deus. Versículo 14, os que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se você gostou dessa mensagem, curte essa mensagem, divulga essa mensagem. Eu estou todos os dias trazendo uma mensagem para a edificação da nossa vida. Graça e paz para você, meu irmão, onde você estiver. Receba o meu abraço. Bye, bye para todos vocês. Até a próxima.